o professor Renato é um homem exemplar, como profissional, como pai, como amigo, como pessoa humana. Professor, o senhor use a palavra e encante os nossos alunos. Obrigado. Tá? Bom, então, uma boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui essa noite para trocar com vocês algumas ideias. E hoje é noite de crime, né? Então é uma noite um pouco diferente do que vocês estão acostumados a tratar, e procurar traçar um paralelo maior entre legislações que hoje nos atingem e nos afligem profundamente como estudiosos do direito, mas principalmente como seres humanos. E por falar em ser humano, eu não posso deixar de fazer uma referência ao início. Pode parecer piegas, porque afinal de contas somos todos tão unidos e tão amigos, né? Parece que um fica jogando confete no outro, mas de tudo que a professora Regina falou, realmente uma das coisas que eu trago, como diz a música, trago no peito, uma alegria imensa de ter sido aluno da Regina. A Regina, a gente estava brincando ali na sala agora, a Regina tinha 20 e poucos anos de idade quando me deu aula. É uma pioneira também em tudo que faz. Uma pessoa preparada, uma pessoa extraordinária e, como disse, um ser humano absolutamente incomparável. Rê, foi uma grande satisfação que você apresente, porque eu brinquei com o pessoal, eu disse que você e o Felipe estavam ali fora brigando para saber quem é que ia me apresentar, e para mim bastaria dizer, olha, o Renato vai falar sobre crimes contra a administração pública e a lei de abuso de autoridade. Mas eu agradeço muito, querida, as suas palavras, né? E é evidente que a nossa amizade é muito maior do que qualquer referência que você pudesse fazer. Muito, muito obrigado, muito gentil. Meus amigos, se alguma coisa se pode tirar de bom do Supremo Tribunal Federal, principalmente nos últimos tempos aqui no país, é uma única frase de um único ministro que faz questão absoluta de ser tratado por excelência e tem um horror de ser tratado por você, que tem dito costumeiramente que vivemos momentos difíceis, vivemos tempos negros. Talvez isso seja o legado dele dentro do Supremo Tribunal Federal. Nós efetivamente vivemos momentos difíceis do ponto de vista legislativo, do ponto de vista jurisdicional, do ponto de vista da jurisprudência brasileira, do ponto de vista do ativismo judicial, do ponto de vista da preservação do direito e da dignidade da pessoa humana e, portanto, vivemos tempos difíceis na profissão que eu abracei e que tanto amo, que é advogar. Vivemos momentos difíceis porque temos, a cada dia que passa, uma nova surpresa. Não temos segurança jurídica alguma. Temos pessoas que pensam saber tudo. Temos pessoas que se aproveitam de uma situação passageira, por exemplo, de estar prestando serviços como funcionário público junto ao Poder Executivo e imaginam que isso lhes dá o poder sobre o bem e o mal, de legislar e apresentar normas que não significam absolutamente nada a não ser uma redução dos direitos de cada um de nós como cidadãos brasileiros. Estou falando naturalmente de uma desconstrução da Constituição da República que não compete a ninguém, nem mesmo ao Supremo Tribunal Federal, interpretar. O que o Supremo Tribunal Federal tem que fazer é aplicar, é dizer a Constituição, principalmente no que diz respeito aos artigos 1º a 6º, onde se inclui o artigo 5º, tão desejado por todos, principalmente em 1988, e que estabeleceu as cláusulas pétreas de direitos de cada um de nós como cidadãos. E lá em 1988, no dia 5 de outubro, quando promulgada a nossa Constituição,
Foi dito, entre outras coisas, que nós temos o direito à imagem, nossa imagem é inviolável. Nós temos direito à informação sem censura alguma do poder da imprensa. Nós temos direito ao habeas corpus, nós temos direito a ser considerados culpados apenas com o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Isso não tem nada a ver com prisão em segundo grau, é um princípio, é a garantia, é o princípio da inocência. Se não gostamos disso, não queremos isso como cidadãos, que se proclame uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que se declare uma nova Constituição através de um poder constituído para esse fim. Mas não alterar o que existe e não usar de sofisma que hoje a normatização deve ser observada por preceitos constitucionais que foram mal e indevidamente interpretados no passado, como, por exemplo, a violação deste princípio tão caro a cada um de nós. Porque somente no momento em que temos os nossos direitos violados é que a eles damos o efetivo valor que eles têm. E é nesse universo que todos nós aqui vivemos. Queridos amigos que são funcionários públicos, que são advogados, que pretendem ser magistrados, que são membros do Ministério Público, toda essa gama de atores da nossa vida social, juram e proclamam defender até a morte a Constituição da República e as leis que nós temos. Ora, se eu faço isso quando recebo a carteirinha de advogado, juro defender a Constituição, o devido processo legal, as leis do nosso país, como é que eu posso aceitar tão passivamente que outras pessoas, como disse, num sistema passageiro de poder, queiram subverter todas essas normas para fazer impor a sua vontade absolutamente passageira? Nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico, principalmente no que diz respeito ao Código Penal, um costume no Brasil que é absolutamente inaceitável. Mais de 90% de nossas leis traz inserida dentro dela uma cláusula de natureza penal. Quem não observar essa lei vai ser punido com tal pena. Quem não cumprir essa norma vai ser punido com tal pena. O direito penal se transformou no Brasil na contramão de direção internacional, na resposta para todos os males sociais que nós vivemos hoje. Todos. O direito penal parece ser o salvador da administração, principalmente do Poder Judiciário. Vamos colocar todo mundo na cadeia, como se cadeia fosse forma de recuperação. Eu sei que essa frase parece frase feita e de efeito, e o é. Mas só quem entra para dentro dos muros da cadeia vê como essa frase de efeito produz efeitos nefastos no cidadão que está lá dentro. Todas as punições e as exigências de punição se multiplicam no Brasil de uma forma absolutamente incomensurável. E se descobre dentro da administração pública, e no esboço de 1940 do nosso Código, quando se dedica um capítulo inteiro aos crimes contra a administração pública, como prevaricação, peculato e o crime rei, ou a conduta rainha, que é a corrupção, se transforma no crime da moda. E sobre ele orbita toda a vontade da administração central para impor ao brasileiro, mais uma vez, leis, tentativas de mudança da Constituição, com fim exclusivamente punitivo. Portanto, nós temos, desde 1940,
no arcabouço da nossa legislação penal, previstas as condutas de crimes contra a administração pública. Não é nada de novo. Ninguém aqui, e evidentemente que eu jamais faria esse desafio, porque posso afirmar categoricamente, nenhum de nós que se reúne nessa noite aqui no Instituto gosta da corrupção. Nenhum de nós aceita a corrupção. Nenhum de nós admite sequer a existência da corrupção. Nós a condenamos como conduta desviada, porque atinge o interesse individual de cada um de nós, a coisa pública, a res pública. É violada quando se pratica um crime de corrupção ou qualquer crime contra a administração pública. E nós temos isso na nossa lei. Nós temos uma sanção grave para esse tipo de comportamento. Não há necessidade de criações abomináveis e de ocasião para tentar combater aquilo que nós sabemos que vicia, que se transforma dentro da administração num vírus que corrói e que desmerece aqueles que se dedicam a trabalhar junto à administração pública. A corrupção está aí, está prevista. Nós sabemos disso. Agora, transformá-la num espetáculo quase caricato, como é um caso do ministro do Supremo Tribunal Federal, a quem antigamente, Regina, eu chamava de uma das fadas da Disney, até que descobri que ele nasceu em Vassouras, no estado do Rio de Janeiro, e daí esta princesa da Disney eu já transformei na Malévola, da Disney também. Mas já transformei na bruxa, porque ele é natural de Vassouras. E vem esse sujeito dizer a cada dia, porque a corrupção é endêmica no país. Porque estudei em Harvard. E em Harvard e Yale, quando lá estudei, eu demonstrei que nós estamos com uma corrupção endêmica no país, como se ele tivesse descoberto a luz. Como se isso não existisse ao tempo que esse ministro era advogado e se prestava, inclusive, na defesa de pessoas de interesse da administração central, que depois acabou por nomeá-lo ministro do Supremo Tribunal Federal. Corrupção endêmica? Claro que temos. Claro que temos. Desde o dia 22 de abril de 1500, quando nós compramos os índios. E digo nós brasileiros. E digo nós brasileiros por quê? Porque nós éramos os índios, nós fomos comprados, nós fomos os corrompidos por portugueses que chegaram na Bahia. Primeiro ato dos nossos descobridores, qual foi? Dar espelhinho, segundo se lê da história, dar presentes, né? Para os índios, numa pseudo-troca pelos bens que tinham na terra, inclusive o nosso pau-brasil. Então, o primeiro ato do descobrimento foi um ato de corrupção. Claro que é endêmico. Ora, que descoberta é essa? Que novidade é essa? E por que não se aplica a lei? E por que não se busca a lei? Por que se cria novidade legislativa para enfrentar um problema que todos nós conhecemos? Então, o que é preciso ter hoje, muito claro entre todos nós, é que nós temos uma normatização extensa, já existente, a começar pelo Código Penal. Do ponto de vista de aplicação da lei penal, nós temos, embora vetusta, a legislação processual penal, que ao longo do tempo tentou se modernizar. O Código de Processo Penal estabelece N hipóteses de ataque às condutas previstas no Código Penal e a forma de processamento disso. Eu, como advogado, não aguento mais ouvir que os advogados são os culpados pelo atraso e pelos anos e anos de um processo de tramitação, de um processo judicial. Santo Deus, o Código de Processo Penal me impõe prazos. Me impõe prazos.
Eu tenho 10 dias para responder a uma denúncia. Vamos estabelecer, depois da reforma de 2010, não preciso perturbar vocês como era antes de 2010, mas vamos pensar hoje. Eu tenho 10 dias para responder a uma denúncia formulada depois dela recebida pelo juiz. Se eu não responder em 10 dias, o juiz tem que nomear um defensor dativo, porque o nosso Código de Processo Penal impõe que esta defesa seja e deva ser observada em sua integralidade, observado o devido processo legal, em razão do princípio da ampla defesa. Quer dizer, se o advogado contratado não o fizer, o juiz tem a obrigação de nomear alguém para fazer a resposta. 10 dias. Vocês podem começar a contar, botar num papelzinho, 10 dias. Recebida a denúncia, nesse prazo eu tenho que arrolar minhas testemunhas. Confirmado o recebimento da denúncia, inicia a instrução penal. Ouve-se as testemunhas. O advogado é que marca a data? Eu é que marco a data para ouvir testemunhas? Não sou eu. Eu espero ser intimado. Na hora que eu sou intimado, eu tenho que estar lá presente. Termina isso, termina toda a instrução penal, o réu vai ser interrogado. Sou eu que marco a data da oitiva do réu, como advogado? Não sou eu. Em seguida, há uma fase do artigo 402 de uma prova que tenha sido produzida no curso da instrução e que deva ser ampliada de alguma forma, por exemplo, uma prova pericial de qualquer natureza. Digamos que eu não tenha nada, ultrapasse o artigo 402. O juiz estabelece um prazo para apresentar as minhas alegações finais na forma de memorial. Geralmente, 10 dias. Portanto, quanto tempo eu estive com o processo como advogado? Quanto tempo? Não é o advogado que atrasa o processo. Quem atrasa o processo é o sistema. Ah, mas é muito processo. Ok, eu posso até compreender isso como profissional. O cidadão não entende isso, porque não acompanha isso no dia a dia. O cliente não entende isso, porque o cliente vai bater na porta do advogado para saber o que está acontecendo com o processo. E eu, de repente, me transformo num coautor ou partícipe da ineficiência e da ineficácia do Poder Judiciário, que não é capaz de conduzir um processo num tempo razoável para proferir-se uma sentença. Dessa sentença eu tenho o direito de apelar. E não apele. Aí eu vou começar a atuar como presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. O advogado não usou de todos os meios necessários na defesa do seu cliente. Tenho que apelar. Posso embargar. Posso agravar, posso entrar com recurso especial, posso entrar com recurso ordinário. Isso está na lei. Isso quem diz não sou eu. Vocês não têm que ouvir isso porque isso está na lei. Basta observar a lei, basta observar o devido processo legal, que vai nos conduzir ao final do processo a uma condenação ou a uma absolvição. Mas não imputem ao advogado o número de recursos que existem dentro do nosso sistema, porque não foi nenhum de nós que redigiu o Código de Processo Penal. Ah, mas então nós temos que mudar o Código de Processo Penal. Pois mude. Acabem com o meu argumento. Próxima vez que eu falar para vocês, eu vou dizer, temos um novo Código de Processo Penal que não admite mais recursos. Eu não concordo com absolutamente isso. Mas é a lei que nós temos e nós vamos lutar por ela. Dentro dos crimes contra a administração pública, hoje, o que nós temos em moda é que o Ministério Público ofereça, ao mesmo tempo, uma denúncia de natureza penal, imputando a alguém um crime contra a administração pública, e também a ação de improbidade administrativa, no âmbito civil, com finalidade eminentemente punitiva. O Supremo já afastou a tese de que haveria um bis in idem em razão da natureza diversa de cada ação, embora as consequências da ação sejam a punição do agente público. E quase que num passe de mágica, pessoal, descobriu-se que a ação de improbidade tem mais efeito sobre o agente público do que a própria ação penal, em razão do conjunto de penas que ela estabelece. Não só pecuniária, a pena civil é alta.
Mas também do ponto de vista político, para o agente público isso é grave. Suspensão dos direitos políticos até 8 anos. A impossibilidade de exercer atividade profissional. Então a lei de improbidade começou a ganhar um esboço que quase comeu. Ele se sobrepôs ao sistema penal para fins de uma punição que, no entendimento do Ministério Público, é mais eficaz do que a própria ação penal. Mandar alguém para a cadeia. E recentemente o jornal Estado de São Paulo trouxe um dado falando exatamente sobre a lei de improbidade administrativa, trouxe um dado absolutamente estarrecedor. Em 10 anos, em São Paulo, no estado de São Paulo, foram propostas 8.399 ações de improbidade administrativa. Num cálculo rápido, 69,99 ações de improbidade administrativa por mês, 2,33 ações de improbidade administrativa por dia nos últimos 10 anos, só no estado de São Paulo, com mais de 15 mil condenações. Eu pergunto a vocês, nenhum administrador público, nenhum agente público presta? Nós não temos um prefeito sério no Brasil? E agora falo em Brasil porque num dos congressos de direito administrativo aqui no Paraná, que nós realizamos todos os anos, um queridíssimo amigo, membro do Ministério Público, um homem seríssimo, nos trouxe um dado muito parecido com esse do estado de São Paulo. Mas vocês sabem o que mais me impressionou nesse argumento trazido por este homem absolutamente íntegro, procurador de justiça aqui no Paraná? É a quase alegria com que ele trazia esses dados. Ele apresenta esses dados com satisfação. Meu Deus, esses dados tinham que ser apresentados às lágrimas, não com prazer. Apresentamos tantas ações de improbidade administrativa. Pessoal, se vocês multiplicarem isso por 10, vocês vão ter os números das ações penais por crimes contra a administração pública. Como é que é possível que um sistema judiciário possa sobreviver com esse número de imputações aos agentes públicos? E mais, e agora eu desafio cada um de vocês, alguém aqui topa ser prefeito? Alguém aqui, olha, não precisa nem eleição. Está aqui a chave da prefeitura. Alguém aqui aceitaria ser prefeito? Colocar seu nome, sua honra, sua moral, sua dignidade, seu patrimônio em risco, em prol da administração pública, num universo onde todo mundo é considerado de cara ímprobo, de cara safado?